fico chateado, viu, gente? Fico chateado porque você fala uma vez, você fala duas vezes e tem gente que não aprende. Nesse caso, por exemplo, falaram pro rapaz 500 vezes, toma jeito, não vai por esse caminho, você tá indo pro caminho errado, tome tento, se enverede pro caminho certo. É tão importante você seguir pelo caminho do bem, pelo caminho da correção, pelo caminho da inocência. Você vai ter uma nova oportunidade, vá para o caminho certo. Mas tem gente que não adianta. Tem aquela história, né? Os poetas do El Chan já diziam, Percival de Souza, pau que nasce torto... Não tem jeito, morre torto. Não, nunca se endireita. É. É uma música aí do El Chan, que é uma poesia. Pau que nasce torto nunca se endireita. E é o que aconteceu com esse rapaz. Uma verdadeira reviravolta. Imagina só, ele, por causa de ciúmes, acaba com o próprio filho. Ele mesmo matou o filho. Ele mesmo matou o filho. O que a polícia faz? Vai e prende o sujeito. Vai e prende o rapaz. Depois de completado 1/3 da pena, bom comportamento, o que a justiça faz, Percy? Coloca em liberdade, progressão de pena e acha que ele não vai mais cometer crime nenhum. Acabou a periculosidade e solta. Muito bem, vem para cá. A justiça, então, depois de 1/3 da pena, assim como foi a Suzane Richthofen, solta. Se você está recebendo o benefício da liberdade, meu caro, aproveita. Busca um emprego novo, busca se regenerar, tenta buscar o perdão, tenta ganhar o bom caminho. É tão bom você colocar a cabeça no travesseiro e saber, olha, eu sou honesto, eu trabalho com correção, eu faço bem às pessoas, eu trabalho para ajudar o próximo. É tão gostoso, né? Você tem esse sentimento de gratidão quando você vai dormir sabendo de tudo isso? Pois bem, ele então recebe o benefício da liberdade. Sai da cadeia, tinha matado o próprio filho. Num país decente, como Marcelo Rezende dizia, Percival, o mundo ideal seria o bandido, ainda mais um pai que matou o filho. Seja pai que mata filho ou filho que mata o pai. Tinha que ser prisão perpétua, mas sem nenhuma conversa. Sem nenhuma conversa. Da mesma maneira que o pai se propõe a gerar um filho, gerar uma criança, colocar a criança nesse mundo, você precisa ter responsabilidade, você precisa ensinar o caminho do bem, você precisa ensinar o caminho do amor, porque afinal de contas aquela criança é como uma flor. Você vai regando, vai crescendo e lá na frente dá frutos. E esses frutos fazem com que a tua história se perpetue, né? Se você existe hoje, é porque o teu pai plantou a semente, é porque a tua mãe plantou a semente, você é da educação que foi dada dentro da sua casa. Por exemplo, Percival de Souza, Percy já perdeu pai e mãe, não perdeu, Percival? Sim, já. Mas parte do seu pai e parte da sua mãe não morreram jamais, porque existem dentro de você. Vem para mim, por favor. Da mesma maneira que eu perdi meu pai, mas até hoje parte do meu pai, as coisas boas do meu pai, né? Meu pai tinha coisa ruim, como todo mundo tem. Fumava, por exemplo. Fumar é uma desgraça. Fumar é uma desgraça. Não é possível que ainda em 2023, como diria meu amigo Toguro, tem gente que ainda fuma. Fumar é uma desgraça. Acaba com a pessoa. E meu pai tinha brigas ferrenhas comigo, eu me lembro. Eu era bem novinho, dentro de casa. Uma das últimas brigas feias que eu tive com meu pai. Eu, desesperado, ouvindo a tosse que ele tinha. Morreu por causa do cigarro, hein? Era médico, estava de plantão no hospital, teve um infarto fulminante, foi socorrido no hospital, mas não aguentou. Pois bem, peguei os maços de cigarro, eram 2 pacotes de maço de cigarro, peguei tudo aquilo, joguei pela janela, meu pai me deu uma bronca e eu falei, você vai escolher, ou você vai ficar com cigarro dentro de casa, ou vai ficar com teu filho dentro de casa. E ele, naquela época, parecia ser uma afronta, né? Uma falta de educação minha contra ele, mas eu sabia que um dia a vida ia cobrar caro a questão do cigarro. E infelizmente cobrou. Fiz o que podia, né? Tenho a minha consciência tranquila. Tentei tirar o cigarro da boca do meu pai, mas o vício foi muito maior. Mas a parte boa do meu pai, generosidade, algumas dessas qualidades, de maneira humilde, eu falo para vocês que
que eu ainda mantenho. Até que médico ginecologista, uma semana antes de morrer, não contei essa história, Percival. Meu pai atendia na Santa Casa de Mogi, chega uma senhora grávida, super simples, tinha pego não sei quantos ônibus, andado não sei quantos quilômetros a pé, nunca tinha feito pré-natal na vida e estava para ter bebê e não tinha dinheiro para pagar o parto. Aí o meu pai encontra essa moça no meio do corredor da Santa Casa, lugar onde eu gravei o programa com o Rodrigo Faro 3 anos atrás. E aí meu pai atende e fala, olha, minha senhora, precisa fazer uma série de exames porque a senhora nunca fez pré-natal, é preciso fazer um acompanhamento para saber se está tudo bem com a senhora, com a saúde do bebê. Essa senhora fala, oh, mas doutor, eu não tenho nem dinheiro para voltar para cá. Se eu não tiver esse filho agora, eu não vou ter como voltar para cá, porque eu estou sentindo muita dor. O meu pai fala, olha, então vou dar uma guia aqui para a senhora tentar uma vaga nesse hospital e tal. A senhora sai dessa sala, meu pai pensa, isso quem contou foi o Klein ou Gilberto, médicos amigos do meu pai, contaram no enterro dele. Quando essa moça sai do consultório do meu pai vai até a porta e fala o seguinte, minha senhora, vem cá, vou arcar com todos os seus custos aqui, fica aqui na cidade e vamos tentar fazer essa cesárea ainda essa semana. Uma semana e meu pai disse, ainda nesse dia, Percival, não sei até quando eu vou viver, vai que amanhã eu esteja morto e não esteja aqui para fazer o parto da senhora? Vem para cá e vamos ter esse filho. Uma semana depois ele morre e essa moça, que eu queria muito conhecer, teve essa sorte de ter encontrado figuras que ainda fazem a medicina por paixão, né? Mas voltando aqui para o nosso caso, ele, em vez de enveredar para o bom caminho, ele aproveita a liberdade condicional que foi dada para ele, após cumprir 1/3 da pena, e persegue a ex-mulher. Nessa janela de tempo, o tempo que ele tinha para se regenerar, para provar para o juiz, para provar para a justiça que ele estava pronto para ser um de nós de novo, para trabalhar de novo, ele vai e mata de novo. Sabe por que isso acontece? Porque ele percebeu dentro da cadeia que o crime compensa, que o poder dele de vingança ainda compensava. Agora, se nesse país os presos sentissem o bafo do capeta, o cheiro do capeta na penitenciária, eu duvido que eles cometeriam um crime de novo. Vamos ver a reportagem. 2 famílias devastadas pelo mesmo homem. Sim, eles tratavam ela como uma rainha. Um filho que descobriu que o ex-namorado da mãe era o assassino. Eu tava tentando acreditar que não seria ele. Eu vou pôr essa algema aqui, uma forma de proteção para o senhor e para nós também, tá? Vamos lá. E uma mãe que perdeu um filho executado. Ele falou que ia se vingar de mim naquilo que mais me doía. Que ia tirar o que eu mais amava. Essa mulher que não se identifica é a mãe de Robson, 19 anos, assassinado pelo próprio pai, com quem ela foi casada por 20 anos. Cícero disse que pior que matá-la seria tirar a vida do filho deles. Foi o que ele fez. Falou que ele ia pagar por tudo que eu tinha feito, que ele era culpado, sendo que ele não tinha culpa de nada. Palavras fortes de uma sobrevivente. Eu acordei com ele com uma faca no meu pescoço, falando que ia me matar se eu não deixasse ele voltar para casa. Você é uma sobrevivente de um psicopata? Sim. Posso te garantir que sim. Uma sobrevivente. Você já viu o rosto de Cícero aqui no Cidade Alerta? Depois de matar um dos 4 filhos e tentar assassinar a ex, junto com os outros menores, o assassino ficou preso por 4 anos, mas ganhou a liberdade condicional e voltou a agir, matando outra mulher. Segundo a polícia, Cícero é o assassino de Edilene, a diarista mãe de 3 filhos, encontrada morta, enrolada num tapete nessa viela da zona norte de São Paulo. O motivo? Ele não aceitava o fim do relacionamento. Ele mata ela, enrola no próprio tapete, amarra com fios
e deixa a 400, 500 metros, não é tão longe, né, da casa. Mas o que ninguém sabia até agora é que Cícero já tinha cometido outro crime brutal. Executou o próprio filho para se vingar da esposa, que havia se separado dele. Com exclusividade, falamos com Adriana, a mulher que escapou das tentativas de assassinato de Cícero, que brigou e lutou até que ele fosse preso, mas que 8 anos depois viu o rosto dele na TV. Nós estamos gravando em uma delegacia justamente porque, na vizinhança, ninguém sabe o que realmente aconteceu com a Adriana, essa mulher de 41 anos que tem uma história muito triste para contar, que viveu com o Cícero. Só que para ela é muito difícil vir até essa delegacia porque foi aqui que esse caso foi registrado. 8 anos depois, você na frente de uma delegacia, falando com uma equipe de televisão. Como é isso para você? É difícil. É muito difícil. Só que eu não acho justo ele pagar por um crime, sendo que ele cometeu 2. Então ele tem que pagar pelos 2 crimes que ele cometeu. Meu filho merece isso. Eu devo isso ao meu filho. É por isso que você está aqui hoje. Por isso que eu estou aqui. Por 2 décadas, Adriana conviveu com um psicopata. Apanhou muito tempo calada. Mas depois de um ataque à faca de Cícero contra ela e as crianças, ela decidiu fugir. Eu acordei com ele com uma faca no meu pescoço, falando que ia me matar se eu não deixasse ele voltar para casa. E para não acontecer isso que aconteceu com a outra pessoa, eu falei que sim, que deixava. Juntei uma roupa das crianças minha, larguei tudo para trás e fui embora. Na época, a Record TV contou a notícia da morte de Robson, um garoto de 19 anos morto pelo pai possessivo com um tiro na cabeça. Cícero Medeiros Mendes parecia disposto a tudo para perseguir a ex-mulher, até mesmo matar o filho que teve com a antiga companheira. Há pouco mais de um mês, Cícero cumpriu as ameaças e usou este revólver para assassinar o jovem de 19 anos. Cícero foi preso 1 mês depois de matar o filho no Rio de Janeiro. Ele estava atrás de Adriana, que havia fugido para lá com os filhos mais novos antes do assassinato de Robson. Adriana conta que, mesmo já preso, Cícero fez mais uma ameaça. Olhei na cara dele. Eu perguntei por quê que ele fez isso. E ele só falou que a próxima seria eu. Que quando ele saísse de lá, que ele ia me matar. A gente está chegando na rua onde tudo aconteceu em 2015. A Adriana veio até aqui, mas ela não conseguiu subir essa rua. Ela parou o carro e foi embora, porque para ela vir até aqui e relembrar o que aconteceu naquela época é muito difícil. Então ela preferiu não subir, mas logo que nós chegamos, os vizinhos já começaram a comentar sobre o que aconteceu nessa rua da Zona Norte de São Paulo, que eles viram na televisão. 8 anos depois, os vizinhos da rua continuam os mesmos. Choram ao falar sobre o assunto e escondem o rosto porque não acreditam que Cícero possa ficar preso definitivamente, mesmo depois do assassinato de Edilene. Ele fica o tempo que ele merece, né? Que é o resto da vida na cadeia. Você acha que a justiça existe? Não. Sei, né? Bem difícil acreditar, né? A informação que a gente tem é que tudo aconteceu à noite, quando Robson ia para o estudo. Por quê? Trabalhava de manhã como estoquista de uma grande rede de supermercados e à noite ele saía daqui, onde ele vivia, para estudar. E foi naquele momento que o Cícero, pai do Robson, entra nessa casa. E lá dentro, ele começa a discutir com o filho dele. Discutindo por conta da separação dele com a mãe do Robson. O Robson foi o único filho que permaneceu na casa onde o casal viveu por muitos anos.
Robson disse, meu pai não vai fazer isso comigo, eu vou ficar aqui. Foi o único que ficou aqui. Os outros 3 filhos da Adriana fugiram com ela, foram para o Rio de Janeiro e mesmo assim foram perseguidos. Mas o Cícero ficou sabendo que o Robson, filho dele, de 19 anos de idade, tinha ficado dentro da casa, que ele sabia da rotina do garoto. Veio até aqui armado, entrou, começou a discutir com o Robson. Os vizinhos chegaram na época a ouvir essa discussão e de repente um disparo. Um disparo típico de execução. O disparo que o pai deu no filho foi na nuca dele, lá dentro. Ele sai daqui com a arma em punho, foge, vai para o estado do Rio de Janeiro, ameaçar a ex-mulher e os outros filhos. Quando então, ele é descoberto pela polícia. Cícero estava em liberdade condicional. Depois de matar o filho, ele foi condenado a quase 9 anos de prisão. Cumpriu 1/3 da pena e ganhou as ruas novamente. Em liberdade há cerca de 3 anos, Cícero volta a matar novamente. Ele estava num relacionamento com Edilene há 2 anos. Ela também era mãe de 3 filhos. Mas um dia, ela decidiu terminar o namoro. Foi quando Cícero planejou a morte dela. E dissimulado que é, mandou mensagens para os filhos de Edilene, dizendo que estava trabalhando, por isso não teria ido ao velório dela. A voz é de um psicopata que não levantava suspeita. Aí eu não fui porque eu tô aqui no interior e quem tá tomando de conta do serviço aqui é eu, cara. E tá uma correria danada aqui pra gente terminar isso aqui, entendeu? Fique em paz, Deus vai confortar o coração de todo mundo. Eu sempre falava para amigos, né, que talvez não seria ele, porque eu tava tentando acreditar que não seria ele. Eu espero que ele passe a vida dele toda na prisão. Adriana se viu na pele de Edilene. Ela acredita que também poderia ter sido vítima de Cícero e que conseguiu escapar por pouco. Me senti no lugar daquela mulher. É como se fosse eu que estivesse no lugar dela. Adriana nunca conseguiu velar o filho. Nem esse direito eu tive. Ele me tirou esse direito também. Porque ele falou que se eu viesse, ele me matar em cima do caixão do meu filho. E foi por causa dele e de Edilene que ela decidiu dar essa entrevista. Ela acredita que o depoimento que ela não deu na justiça, mas contou para a reportagem, possa mostrar que Cícero é um homem perigoso que não merece viver em sociedade. É um psicopata. Não tem como viver com a sociedade, não. A pessoa que mata o próprio filho era capaz de fazer qualquer coisa com qualquer um. Eu vou pôr essa algema aqui, uma forma de proteção para o senhor e para nós também, tá? Senhor, vamos lá. O que mais me impressiona é que depois de tudo isso, ela tem que batalhar para provar alguma coisa? Os valores estão invertidos no Brasil, Percival? Totalmente invertidos. Primeiro, um homem que mata o próprio filho com um tiro na cabeça, receber essa pena aí insignificante e ser colocado em liberdade como não oferecesse perigo algum. É lógico que um homem capaz de fazer o que fez com o filho pode voltar a fazer isso com qualquer outra pessoa. Mas sabe o que a justiça faz, Bart? Faz uma conta aritmética. Cumpriu tanto tempo, 1/3, coloca em liberdade. Não avalia a personalidade desse assassino de jeito nenhum. Coloca em liberdade e ele volta a fazer exatamente o que já havia feito, Bart. Sabe qual o problema, Percival? Para a justiça brasileira, nós somos isso aqui, ó. Nós somos um papel. Nós somos um papel frio, com nome, com CPF, com data de nascimento. Quando você dá a entrada no hospital ou então alguém encontrado morto, eles colocam uma pulseira que contém ali a sua data de nascimento, seu nome completo. É isso que nós somos para a justiça brasileira. É isso que nós representamos para a legislação brasileira. A partir do momento que a justiça passar a ver o cidadão de bem não só como um CPF, aí sim a gente vai chegar em algum lugar. Infelizmente, hoje, nós somos números. Nós somos números. A morte dos nossos semelhantes, das nossas mulheres, dos nossos jovens, dos nossos velhos, infelizmente, são números.
Infelizmente é isso que a gente tem visto na prática.